Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá amigos, é com muita alegria que iniciamos a nossa roda de conversas do nosso Polo E. Meu nome é Alexandre, estamos na coordenação dessa nossa Congergs online. Por isso, aproveitamos a oportunidade também aqui, meus amigos, de agradecer. Agradecer essa coordenação que está trabalhando, os nossos evangelizadores, os nossos jovens, as nossas lideranças, para que possamos juntos realizar essa tarefa. Né? Há toda uma organização por trás, há todo o envolvimento de todos, de vários amigos, trabalhadores, que estão nos apoiando para que isso possa, então, acontecer, essa nossa desafiadora Congergs online. E agradecendo principalmente a vocês que têm nos acompanhado, nos prestigiado nessa atividade. Bom, o nosso tema, como já estamos vendo em outros vídeos gravados, o quiz, o tutorial, enfim, outras propostas, é a obsessão. Então, para fechar o nosso assunto, pedimos aos jovens do nosso polo que gravassem, então nos mandassem perguntas sobre o tema, que com certeza algumas dúvidas foram ficando depois de tudo aquilo que foi apresentado sobre a obsessão. Então gravamos 6 blocos de perguntas. Por quê? Porque algumas perguntas são muito próximas, são muito similares. Então organizamos ali 2, 3 jovens fazendo a pergunta e criamos esses blocos então. Então, esses blocos vão de 1 a 6, tá bem, meus amigos? Então, vai funcionar mais ou menos assim. Um bloco é rodado, as perguntas aparecem para vocês, depois a gente, então, encaminha, né, para os nossos convidados as respostas sobre aquilo que foi trazido. Então, vou passar aos nossos amigos para que eles se apresentem, então, os nossos convidados de hoje. Eu sou o Sidney, então, do CRE1. Atualmente nós estamos como voluntário na Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade de Porto Alegre, e também estamos muito felizes com o convite aí dos irmãos para participarmos dessa roda de conversa aí, e todos nós enriquecemos mais o nosso conhecimento, né, que a doutrina espírita é um oceano, como diz o Alberto Almeida, e talvez nós estejamos na praia ainda. Então, vamos cada vez mais adentrando este mar de conhecimento científico, filosófico e religioso, moral, que só serve para alavancar o nosso crescimento. Bom, eu sou Alex Manzoni, lá do Instituto Espírita Dias da Cruz, aqui da UD Santana do CRE1, né? Estou muito feliz com o convite, né? Trabalho há algum tempinho como evangelizador de juventude, estamos aí também nos grupos de estudo. Esperamos hoje poder colaborar bastante, né, dentro do que a gente conhece, né, mas é claro que sendo a roda de conversa que vai ser mais fácil, com o conhecimento dos amigos somados aqui a gente vai chegar numa coisa bem legal, esperamos que todos gostem. Então eu sou o Luiz Eduardo, sou do Bezerra de Menezes, atualmente trabalhando como evangelizador, mas fazendo aquela transição de jovem para evangelizador e tal. Então, estamos aí para aprender. É isso. Muito bem. A gente agradece, né, a aceitação do convite mais uma vez aos nossos amigos, nossos convidados. E só assim, eles foram vários companheiros que foram indicados. E eles, então, os 3 foram os mais votados para estarem aqui com vocês. Então, nós temos o aval também, dos nossos jovens que escolheram os nossos irmãos aí para responder, debater, enfim, né? Tentar trazer informação, porque a gente sabe que esse tema ele é bastante profundo,
A gente sabe que sempre surge coisas novas, então realmente será uma roda assim para a gente tentar orientar de uma melhor maneira esse processo, essa situação tão difícil, né? A verdadeira pandemia, na verdade, né, amigos? Que é essa influência espiritual que muitas vezes que as pessoas não se dão conta, né? Realmente, principalmente aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita ou da mediunidade, né? Desse processo mediúnico. Então, vamos pedir então para os nossos irmãos rodarem então o primeiro bloco, né? Com as perguntas dos jovens. Olá a todos, meu nome é Letícia, eu faço parte do CREA 10, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí, e a minha pergunta sobre obsessão é, nesses tempos de pandemia, como identificar uma obsessão ou outros transtornos, como depressão, ansiedade, essas coisas. Um beijo, tchau! Boa tarde, pessoal, meu nome é Heitor Levi, eu sou do Centro Espírita Dias da Cruz, e vim perguntar para vocês como o médium caracteriza os sintomas da obsessão espiritual. Como ele percebe quando a pessoa está sendo obsidiada ou não. E é isso. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Meu nome é Cristina e eu sou do Polo E. A minha pergunta é: como a gente pode identificar que uma obsessão está acontecendo? Se existem sinais ou comportamentos que a gente possa identificar? Meu nome é Ana. Oi, meu nome é Lorenzo. A gente faz parte do CREA 1, da Juventude, da Casa Homens de Boa Vontade. E a gente queria fazer a pergunta que é: o que é obsessão? E como que a gente sabe quando a gente está obsediado? Então tá, meus irmãos. Aqui nós percebemos que até o que é obsessão, né? A pergunta ali trazida. Como identificar quais os sinais e como sabemos quando estamos sendo influenciados, né, de uma maneira negativa. Então, acho que a primeira questão importante a tratar com os nossos amigos, nossos convidados, é o que é obsessão, né? Quem inicia para nós? Posso? Então, no livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, Kardec vai nos elucidar essa questão, o que é uma obsessão, né? Então, nós temos a obsessão como gênero, né? Então, nós temos o gênero obsessão, que tem 3 espécies, né? Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, a obsessão, né? Tratando agora do gênero, a obsessão é a ação persistente de um espírito sobre o encarnado. E, evidentemente, esta ação só é exercida por espíritos inferiores. Então, quando nós falarmos em obsessão, nós sempre estaremos falando de espíritos, de irmãos nossos, ainda presos a questões inferiores, ainda com muitas deficiências morais a serem tratadas, assim como nós também temos as nossas questões morais a sermos tratadas. Então, essa ação persistente nós denominamos como gênero, né, obsessão, que, como eu disse, tem 3 espécies. Obsessão simples, fascinação, podemos imaginar também uma gradação naquilo que eu estou falando. Uma obsessão, como o próprio nome diz, né, obsessão simples, aí um grau mais grave, a fascinação, e um grau extremamente grave, que seria a subjugação. Não, eu gostaria de trazer, na verdade, quando o Sidney traz a questão da influenciação, né, é que lá no Livro dos Espíritos, o Kardec identificou que os espíritos sim influenciam nas nossas vidas, né, inclusive os espíritos superiores dizem que eles influenciam mais do que a gente imagina, né, de que de ordinário são eles que nos conduzem, são eles que nos dirigem. Então, também trazer que a importância de que a gente está sempre sendo influenciado, sempre seremos e sempre fomos, somos e seremos, né? E que aí é que está o detalhe. E aí, ali, durante as explicações, ele vai trazendo a importância dessa questão da influência. Não sei se o Alex quer dar uma complementada. Isto. Bem lembrado, Dudu. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec nos recorda ali que a obsessão, assim bem como o Sidney falou,
né, é uma persistência, né, ela é uma ação persistente de um espírito inferior sobre um outro espírito, seja encarnado ou não, né, mas que pode se estender desde a simples influência moral até uma perturbação orgânica, né, quando essa influência ela persiste. Daí a importância de nós termos, né, a consciência do que é a obsessão. Por isso a profundidade desse assunto, né, Alexandre? Porque se nós insistirmos e não corrigirmos as nossas deficiências morais, a obsessão pode se estender a uma perturbação orgânica, uma enfermidade, não é verdade? Meus amigos, então, como identificar? Teria algum sinal? Como é que a pessoa pode perceber, né, que um vizinho, que um amigo, que um companheiro, enfim, que um familiar está sofrendo um processo obsessivo? Existe, assim, uma maneira, digamos assim, exata, dizer, não, ele está obsidiado, ele está com um processo, né? A gente sempre brinca, né, brincávamos antes um pouquinho ali, que a gente sempre fala quando a pessoa não está muito concordando conosco, a gente diz que a pessoa está obsidiada, né? A gente tem uma maneira de usar isso, né, a nosso favor muitas vezes, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Não é pelo fato que a pessoa está tendo uma atitude diferente da nossa que ela esteja obsidiada. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né, para que a gente possa entender se realmente existe uma maneira, realmente, um olhar que possa dizer, não, é assim ou não é assim, né? Então, vamos nos socorrer do Livro dos Médiuns. Se bem que o Livro dos Médiuns trata da questão obsessão para os trabalhadores, mas, por analogia, nós podemos trazer para nós. E ali, nesse capítulo que eu já citei, no capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns, ele nos dá 9 características, como eu já falei, né, mas aplicada aos médicos que estão trabalhando ali. Mas nós podemos, por analogia, trazer porque todos nós somos médios, todos nós somos espíritos que estamos numa vestimenta carnal, então nós temos essa capacidade de nos comunicarmos, como disse o Luiz Eduardo, nós estamos em constante trocas com a outra dimensão que a gente fisicamente, muitos de nós, né, ou a grande maioria, alguns percebem o plano espiritual, a gente não, muitas vezes não se dá conta que está sendo influenciado. Então, por exemplo, se eu começo a me afastar das pessoas, me chamam a atenção de um comportamento meu, aí eu acho que aquilo está errado, eu estou certo, todo mundo está errado, mas isso é uma característica que Kardec nos coloca, quando eu começo a me afastar de pessoas que me chamam a atenção. Ou eu tenho comportamentos esdrúxulos também, né? Isso tudo são características que podem nos levar ao entendimento de que nós sim estamos com alguma coisa a ser tratada. Lembrando sempre, né, que as tomadas mentais são oferecidas por nós. Ou seja, são os nossos defeitos que oferecem a ligação com o plano inferior. Então, é importante que nós percebamos, né, em nós, quando é que eu estou com esse tipo de comportamentos estranhos, eu começo a me afastar das pessoas, eu começo a me regozijar, a me exaltar muito com os elogios, eu começo a inflar o meu orgulho. Então isso, né, e por isso aí juntamos a questão 919 do Livro dos Espíritos. Precisamos olhar para o nosso dia e verificar os nossos comportamentos, porque só assim conseguiremos identificar uma dessas 9 características que Kardec cita lá no capítulo 23, que são indícios de que nós podemos estar sob a influência de um espírito inferior. Não, e é importante isso que o Sidney vinha trazendo, porque as pessoas que gostam de ti te conhecem, então elas também vão ser esse fiscal do teu comportamento, né? Eles vão te dizer, poxa, mas tu tá diferente, tu tá estranho, tu não é assim, tu não toma essas atitudes, sabe? Então é importante a gente estar atento a esses feedbacks, esses retornos que os nossos amigos, familiares, enfim, conhecidos, evangelizadores, enfim, todo mundo que nos traz esses feedbacks para que a gente possa, em algum momento, sabe? Tem muita gente reclamando de mim, será que só eu que tô certo? E esses questionamentos é que tem que ser feito.
Boa, boa. É porque a gente tem aquela fala que é clássica, né? Que muitas vezes nós falamos assim, que nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Né? E a gente muitas vezes não consegue perceber isso, né? Que quando Nessa pandemia aconteceu direto. Só aconteceu, né? Nem eu me aguento ou fulano o soldadinho do passo certo, né? Nós não conseguimos perceber isso aí, não é? Que quando nós temos, né, a nossa conduta habitual, alguns são mais fraternos, outros nem tanto, depende muito, né, de como está a pessoa, mas nós temos que prestar atenção nesse progressivo, não é? Eu habitualmente não me irrito tanto, tenho me irritado mais. E uma das características que nem o Sidney nos trouxe ali, os três tipos de obsessão que estão lá, né, nessas descrições, é essa progressão, né? A pessoa começa a perder o controle com frequência, né? Ela até se desculpa, mas cada vez fica mais explosivo. Chega no ponto que nem o Dudu nos trouxe, já não reconhece mais que está errando, se afasta das pessoas próximas, né? Então isso que a gente tem que prestar atenção. E como o Dudu falou, as pessoas que gostam da gente nos conhecem. E nós, por gostar das pessoas, precisamos aprender a prestar atenção nos colegas, nos amigos, nos familiares, né? E identificar, olha, tem algo errado, tem algo diferente com a pessoa. Por isso é importante desse olhar fraterno, conosco e com o próximo, né? Nos perceber, nos vigiar como nos recomenda a doutrina, como nos recomenda, né? Tudo isso, para que a gente possa prestar atenção quando estamos passando dos limites, que pode ser um indício de obsessão. E não o Alex trouxe a questão das pessoas que nos amam, né? E às vezes aqueles que nós taxamos como os nossos inimigos, entre aspas, né, aqueles que nós não temos tanta afetividade, talvez eles sejam os agentes que a espiritualidade possa estar usando para chamar a nossa atenção. Né? Alguém que a gente não tem muita afetividade, chega e fala, mas tu tá cada vez mais chato. E isso começa a se repetir, olha, talvez esteja presente algo mais do que a nossa vontade. Né? Porque é isso que acontece. Eu tenho uma falha moral, eu sou irritado, porque a espiritualidade não nos dá irritação. Eu já tenho a irritação. O que eles fazem é excitar a minha irritação. Isso. O que eles fazem se eu tenho um desejo sexual que está um tanto desequilibrado, que eu talvez já esteja há várias encarnações tratando, eles sabem do meu ponto fraco. Então é ali que eles vão trabalhar, é ali que eles vão excitar, é ali que eles vão tentar se conectar. Então, exatamente, se o pensamento começa a dominar a minha mente, o meu dia, né? Então aí eu tenho que começar a buscar alguma ajuda, né? Tanto física, com a medicina terrestre, como uma ajuda moral, espiritual, para que eu possa me reequilibrar. Um passe, boa leitura, evangelho, são todos tratamentos que nós podemos encontrar para esse tipo de problemática. E prece, a importância da prece nesse momento. Isso aí que a Sidney falou é importante, né? Está lá no Ação e Reação, ditado pelo André Luiz, né? E uma coisa muito importante, principalmente para nós, né, que estamos ali porque nós temos os familiares, pessoas que convivem conosco, mas temos os colegas de casa espírita. Então, é importante nós observarmos também, né? Vários indícios pode ser. Não conseguir se concentrar, irritabilidade, né? Cansaço excessivo, dificuldades, né? Ideológicas. Então, temos diversas coisas que podem evidenciar. Claro, sempre buscamos a medicina, mas prestamos atenção no nosso lado espiritual, né? Isso aí, Alexandre. Muito bem, meus amigos. Vamos para o bloco 2, então, por gentileza. Oi. Então, eu vi em algum lugar que alguns obsessores estão nos acompanhando, eles são nossos amigos de uma outra encarnação, de um outro momento da nossa existência. E aí eu queria algumas dicas, assim, pra aproveitar que eles estão com a gente, que, devido à nossa sintonia, nossas ligações, e tentar ajudar esse cara que tá comigo, né? Porque, afinal de contas, se a gente tá aqui pra evoluir, por que não tentar ajudar essa galerinha que a gente encontra por aí quando tá meio deprê, quando tá meio triste? Uma questão de uma ajuda, assim, no sentido de eu me melhorar e tentar melhorar o meu obsessor,
porque ele é meu obsessor naquele momento, mas tem momentos da vida que às vezes nós somos os obsessores dos outros, e quando existe isso, esse mal, é porque a pessoa não tá bem. Então o obsessor, ele deve estar em sofrimento também. Aí queria uma ajuda nesse sentido. Meu nome é Antônio, tenho 15 anos e sou da Casa Espírita Dias da Cruz. E a minha dúvida sobre obsessão é se existe algum modo de, depois do indivíduo se recuperar da obsessão, se existe algum modo dele realizar alguma ajuda espiritual para o espírito responsável pela obsessão. Se existe algum modo do obsidiado realizar alguma espécie de cura para o obsidiador, se conseguir ajudar ele a se regenerar. Então, meus amigos, né? Como ajudar o obsessor? Nos parece, né? Que os nossos amigos estão preocupados, né? E realmente, é uma atitude fraterna, né? É uma atitude de empatia com aquele, né? Lembrando sempre que nós temos esses vínculos, né? Então não existe, não é o obsessor não é aquele bandido que nos persegue, nós temos um vínculo ali. Então, quando nós melhoramos, com certeza ele também melhora. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Esse amigo que está nos perseguindo, enfim, né? Eu começo? Isso. A Kardec vai nos dizer, né, que a obsessão só acontece porque é um processo de melhora. A própria obsessão, né, do mal saiu bem, então a própria obsessão é um processo de cura nosso e do irmão que está nos acompanhando. A gente vê isso claramente, né, no filme do Divaldo, né, que ele levou 30 e poucos anos lá para curar o irmão, né, para aquele irmão verdadeiramente perceber nele o desenvolvimento do amor, que é verdadeiramente o que a gente precisa. Os irmãos se vinculam a nós, seja por débitos anteriores, como a ciência, os bens, enfim, destruído famílias, né, que muitas vezes, infelizmente, cometemos esses delitos, e esses irmãos vêm agora nos cobrar, ou também, como nos diz Kardec, lá no Livro dos Médiuns, questões de inveja dos espíritos inferiores ainda, o irmão quer se melhorar, e ele é contra a causa, então são variadas as causas, né? O obsidiado é um defeito moral nosso que precisa ser corrigido, e um defeito que precisa ser corrigido no obsessor. Então, na verdade, são duas oportunidades de melhoria, né? Se uma pessoa ligada à gestão, ela iria dizer isso, né? São duas oportunidades de melhoria que se encontram. Então, que vai culminar em algum momento, né? Porque ninguém persiste no sofrimento, e em algum momento nós iremos melhorar, seja pelo amor ou seja pela dor. Pois é, a Sueli Caldas Schubert nos diz da questão da autoevangelização, né? E assim é o único jeito de tu se curar e curar o outro. Porque a partir do momento em que tu vai se autoevangelizando, vai cuidando desses teus defeitos, dessas tuas questões morais que tu falha, nas questões físicas que tu tem vícios, então, a partir desse momento, o obsessor vai olhar, opa, se esse cara que me fez tanta bobagem lá atrás consegue se melhorar, por que eu também não posso? Sabe? Por que eu não tenho essa capacidade e eu não posso tomar as mesmas atitudes que ele está tentando agora? Então, e tem uma... no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, existe a prece pelo espírito obsessor. É a prece 84. Então, também vale como sugestão. Boa, é verdade. Eu tinha recordado dessa prece aí também. A gente, por incrível que pareça, as pessoas quase nunca lembram da coletânea de preces, né? Mas tem isso aí, não é? Que a doutrina espírita nos oferece, o atendimento fraterno, né? A fluidoterapia, ali, os passes, né, as palestras doutrinárias, algumas casas chamadas de palestra de desobsessão, essas terapêuticas, elas nos auxiliam, né, e tanto nos auxiliam, porque quando a pessoa que está fazendo, né, o acompanhamento, né, para desobsessão, e aí uma coisa muito importante, né, a pessoa quando ela se encontra no processo obsessivo, é importante mesmo que ela
procure a casa espírita que ela frequenta, procure, né, o seu facilitador de grupo, procure o atendente fraterno, para que ela possa ser encaminhada para a terapêutica apropriada. E enquanto ela está na terapêutica, por exemplo, numa palestra doutrinária, numa exposição doutrinária, aquele camarada que está com ela, o obsessor, ele é tratado, ele é acompanhado em um trabalho mediúnico, né, em um trabalho onde ele também vai ser esclarecido. Porque muitas vezes, e na maior das vezes, encarnadas ou não, né, acabam levando para o coração as suas mágoas, e aí isso perdura durante anos. Então, uma das melhores maneiras, que nem o Dudu trouxe, nos evangelizar, buscar os atendimentos da casa espírita, né, é essa prática da prece, não esquecer, adotar a prática do perdão e do auto-perdão sempre, né, sempre, e procurar a casa espírita, né, não achar que não existe a necessidade da terapêutica e de tratamento espírita, né, porque daí o camarada que está nos acompanhando também é atendido na própria casa e recebe a assistência que precisa, né. Pode falar aí. Eu acho até que o Luiz Eduardo, ele deu o core da questão, que é a evangelização. Mais do que procuremos a casa espírita, leiamos livros, mas se nós não mudarmos hábitos emocionais, hábitos mentais, não vai adiantar. Nós vamos na casa espírita, o obsessor vai nos esperar lá fora, que talvez ele nem entre, e quando nós sairmos, se não alimentarmos os mesmos pensamentos, o irmãozinho vai se ligar novamente nas tomadas que estamos oferecendo. Então só existe um meio. É por isso que o processo obsessivo, ele é um processo de cura, porque só existe um meio, é nós nos evangelizando. Quando, citando novamente o Divaldo, quando o irmão percebeu no Divaldo que ele verdadeiramente havia mudado, só aí ele mudou também. Só aí ele terminou, encerrou-se o processo de ação persistente, ou tentativa de ação persistente. Então, a evangelização, a nossa, como o Alex já falou, aumentarmos a nossa evangelização, podemos entender, aumentar a capacidade de perdoar, aumentarmos a capacidade de compreender os outros, aumentarmos a nossa tolerância, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso processo de evangelização. À medida que nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, aquelas situações que nós somos colocados, é ali que é a prova. Não são, às vezes nós ficamos esperando uma grande prova, não, é no dia a dia, é na colaboração em casa, aquele irmão que eu tenho dificuldade em casa, o pai, a mãe, eu procurar trabalhar essas questões. É aí que vai começar a nós mostrarmos para os nossos irmãos que estão nos perseguindo, cobrando dívidas, ou num processo de inveja, ou qualquer que seja a causa do início dessa ligação, é nesses movimentos diários da nossa rotina que nós vamos começar a provar que nós somos diferentes. Já fomos, talvez, pessoas bem difíceis, mas que estamos num processo de melhora, né? E que o irmão vai percebendo isso. Mas ele está fingindo. Eu já te conheço. Vamos te ver nas obras, né? Eu já te conheço, eu sei quem tu é. Tu tá aí de bonzinho, como nós vimos uma outra vez aí, a irmã falou para nós, que o irmão veio na reunião mediúnica, eu conheço vocês aí. Eu conheço vocês. Eu sei de onde vocês vêm. Vocês são tudo das dançarinas lá. Claro, é o que o irmão estava vendo, mas com o tempo, a persistência nossa no bem, a nossa rotina firme em que nós estamos vinculados à doutrina espírita, e o processo de evangelização que nós queremos mudar, é que vai tocar, em algum momento, vai tocar os corações dos irmãos que nós estamos ligados. Muito bem. E é interessante, né, amigos, também que o tratamento, né, do processo obsessivo, ele não é só para quem está obsidiado, mas é para o obsessor também. Então, quando a espiritualidade está tratando o processo em si, ela vai beneficiar os dois. Ela não vai pegar lá o obsessor e vai trancar numa gaiola lá num outro lugar, não. Ela vai recuperar também aquele, né? Porque talvez ele seja a vítima, e não nós, ou aquele que está sendo obsidiado, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essa ideia também, que o tratamento, ele é para os dois. Por isso que quando nós vamos na casa espírita, buscar a casa espírita como lugar de tratamento,
o espírita também ele é recolhido. Claro que nem sempre naquele mesmo momento, como o Sidney falou, às vezes fica só um lado de fora, mas um dia ele vai querer entrar. Aí quando ele entrar, aí então ele vai ser auxiliado, vai ser, enfim, orientado também a perdoar, a esquecer, a reverter. Então o tratamento é para os dois. E nós nos damos conta, né, que nós temos que nos melhorar, como muito bem vocês falaram. É isso aí, muito bom, meus amigos. Só lembrando, né, Alexandre? Lembrando ali que quando nós vamos à casa espírita, né, com relação ali ao outro bloco, quando nós vamos à casa espírita, lá, os médios, eles têm aquele treinamento, aquele olho treinado, conhece aqueles sinais que aí vão indicar para o camarada que buscou a casa espírita, vão saber identificar se ele está num processo obsessivo, vão ajudar ele a encontrar as melhores possibilidades, não é? Ali com relação à pergunta do nosso amigo Heitor, né, que foi antes ali. Uhum. E é interessante, né? Só completando o Alex, e muitas vezes no atendimento fraterno, o que os nossos irmãos, os atendentes fraternais, né, fazem? Indicam um grupo de estudo, não é isso? Então, através do estudo que a pessoa vai conhecer, né? Ela vai conhecer e ela vai sentir a necessidade de se transformar, se melhorar, como muito bem trouxe ali o Dudu, né? Então ele vai se dar conta, não, o papel é meu, eu que tenho que fazer o esforço. Ele não vai ser um milagre, não vai ser uma coisa que vai fazer isso. Não, é o meu, porque é bem interessante, né, amigos? Muitas vezes a gente consegue, né, num processo de tratamento, assim, a busca do auxílio no centro espírita, e nós não mudamos o comportamento, aquele irmãozinho que nos acompanhava, ele foi esclarecido, foi encaminhado. E nós vamos continuar com o mesmo padrão vibratório e vamos atrair outros na mesma faixa. Então, quanto é importante o estudo, né, também, né, a pessoa buscar o estudo e o esclarecimento para se melhorar como ser humano. O espírito imortal que todos nós somos. Então, tem um palestrante, pelo menos o Haroldo, foi o Divaldo que falou, que quando nós recebemos a indicação de evangelho, cuidemos, não é só a leitura do evangelho, a indicação é sempre para a prática, que é o que verdadeiramente vai fazer com que nós possamos desfazer as tomadas mentais que oferecemos para o plano inferior. É através, como disse o Luiz Eduardo, do processo de evangelização. Ou seja, nós colocando em prática na nossa rotina, o perdão, a paciência, tolerância, a compreensão, que é isso que vai fazer com que nós possamos desfazer esses processos obsessivos. Oi, eu sou a Manuela, eu sou da UD Centro e eu queria saber se para identificar e tratar uma obsessão a gente precisa saber de quem para quem que ela está sendo feita e como que a gente descobre isso. Bom, eu sei que tem vários tipos de obsessão e eu gostaria de saber se o obsessor ele pode ser obsediado ao mesmo tempo e como isso acontece e se tem algum nome específico para esse caso. E aí, galera, essa roda de conversa tá sensacional, né? Tá querendo saber as respostas dessas últimas perguntas? Então fica ligado que na quarta-feira a gente vai postar o próximo episódio da nossa roda de conversa, respondendo essas e mais outras perguntas, então vocês não vão perder, fiquem ligados.